Amados, em Isaías 53, no versículo 6, a palavra, ela diz que nós andávamos desgarrados como ovelhas perdidas. O que quer dizer isso? Antes de nós conhecermos a Cristo, a nossa vida, ela não tinha sentido. Nós estávamos andando pelos nossos próprios caminhos. É o que diz a palavra do profeta. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Andávamos segundo as nossas próprias concepções. Quando nós conhecemos o Senhor, nós abrimos mão das nossas concepções pessoais. Renunciamos. Será que eu renunciei mesmo às minhas concepções? Ou ainda estou na casa do Senhor, ouvindo falar do Senhor, ouvindo falar de salvação, ouvindo falar de vida eterna, mas lá fora eu continuo guiando os meus passos pelas minhas próprias concepções, pelos meus conceitos, pela minha maneira vesga de ver a vida. Essa pergunta precisa ser feita por nós, irmãos. Não estamos ainda desgarrados, andando pelas nossas próprias pernas. Nós confiamos de verdade no Senhor. Hoje que nós vivemos uma crise financeira que traz também uma crise de aflições para nós, para todas as pessoas. A nossa confiança, ela está no Senhor, ou nós estamos aguardando que alguém tome providências para que nós voltemos a ter recursos financeiros? Nós confiamos no Senhor ou nós temos esperança no mundo? Essas perguntas precisam ser respondidas, porque há muito tempo atrás a palavra disse que havia um rebanho desgarrado. E hoje, a palavra de Deus nos revela que nós somos essas ovelhas perdidas. Nós somos almas que precisam encontrar este caminho. Nós precisamos encontrar este pastor. E ele disse no Evangelho segundo João: as minhas ovelhas, elas ouvirão a minha voz. Eu preciso me situar. Nós temos falado muito aqui em nossos estudos a respeito dos gentios e do povo de Deus. E temos feito uma diferença entre esses crentes. Não porque Deus não os ama da mesma maneira, mas porque o povo de Deus, ele tem um interesse mais profundo nas coisas do Senhor, enquanto os gentios têm uma fé apenas superficial. Na sua carta aos Hebreus, o apóstolo Paulo nos fala de uma comida. Ele disse que quando nós estamos diante do Senhor, nós podemos beber leite ou comer um alimento sólido. O que ele quis dizer com isso? Que existem crentes
que existem pessoas que se alimentam apenas desse leite, apenas da superficialidade da fé. Esta mesma palavra, ela diz que esses que bebem leite precisam mudar esta alimentação. Precisam buscar o alimento sólido. Quer dizer, eu preciso procurar a profundidade da fé. Eu preciso ter conhecimento das coisas do Senhor. Eu não posso ter esse conhecimento se eu não estudar a palavra, irmãos. Por isso nós oferecemos um estudo bíblico para você estudar. Para que você deixe de beber leite e possa se alimentar de alguma coisa mais sólida. Somos gentios ou somos povo de Deus? Se somos gentios, não temos compromisso com o Senhor. Se somos gentios, vamos à igreja, escutar o pastor falar, cantar um louvor e tudo mais, mas não temos interesse, não queremos saber o que diz a Escritura. Temos o pastor que já interpreta para nós, ou o padre, ou o guru, ou o sábio, ou o doutor, ou o profeta. Não temos interesse pessoal da palavra de Deus. Embora o apóstolo tenha dito que nós, se somos ovelhas do Senhor, se somos povo de Deus, povo santo, nação escolhida, homens e mulheres separados para ser sementes de uma nova geração. Ora, nós temos que ter conhecimento da palavra. Eu preciso romper com os meus costumes. Eu preciso renunciar às minhas concepções pessoais, conceitos e tudo mais, para que eu passe a ser guiado não pelos meus conceitos e concepções, ou pelo meu próprio pensamento, mas pelos conceitos e pensamentos de Deus. Amém? Vamos em Hebreus, a última carta do apóstolo Paulo. Capítulo 4, que estudamos no último domingo. Para dar sequência aqui à instrução da noite, no capítulo 4, versículo 12, a instrução diz o seguinte: a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que corta dos 2 lados. Ela penetra tão profundo que chega até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. E a palavra de Deus, ela é credenciada, ela está preparada, ela foi modulada por Deus para que nos ajude, nós que somos povo de Deus, para que nos ajude a discernir os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Saber discernir o que é certo do que é errado. O bem do mal. Eu preciso discernir. Eu não posso ir lá procurar o pastor para o pastor explicar para mim se é certo ou se é errado. No dizer do apóstolo Paulo, isso é rudimento da doutrina ensinada pelo Senhor. É sombras das coisas futuras. Que coisas futuras? Da tua própria conscientização, criatura, que precisa de deixar de depender dos pastores,
para se tornar alguém instruído pelo Espírito Santo. Você precisa ser instruído pelo Espírito Santo de Deus. Sem o quê? Você não entrará no sacerdócio do Senhor. Você não vai entrar nos santos dos santos, aonde aquele véu foi rasgado para você entrar lá dentro e saber dos mistérios que estão além desse mundo. E porque as coisas são como elas são. Continuará sendo um eterno pedinte na casa do Senhor. Os pastores, os padres, os gurus e as demais concepções religiosas, no dizer do apóstolo Paulo, são rudimentos das coisas do Senhor, mas que devem ser substituídas no tempo devido pelo sacerdócio de Cristo. Aonde você, homem e mulher, se instrui no Espírito Santo. Você mesmo consulta a Escritura nas suas aflições. Por quê? Porque a palavra, ela não é morta. Não é como você ler uma história que um autor qualquer do mundo escreveu, por melhor que seja a sua história, a palavra daquele autor é morta, porque foi escrita por um homem. É morta. Qualquer coisa que um homem escreve, se não for fundamentado na palavra de Deus, não tem vida. O autor, ele diz para nós, no versículo 12, a palavra de Deus é viva. O que mais que a palavra diz? Está escrito aí? É eficaz. O que é um remédio eficaz? É um remédio que cura a doença. Não é isso? Está certo? Doutora, está certo? Um remédio eficaz que cura a doença? Amém? A palavra de Deus é um remédio que cura a doença, não do corpo, a doença da alma. Que tira a pobreza da alma e enriquece a alma, irmãos. A palavra de Deus é como uma pedra preciosíssima que nós recebemos, que nós descobrimos na Escritura, que precisamos guardar, como a gente guarda as nossas preciosidades. Não é do mundo, irmãos. É viva e eficaz. É a ferramenta. É na palavra de Deus que eu preciso encontrar as minhas respostas. Eu até brinquei com os irmãos hoje no estudo, disse, olha, não venha contar para mim das suas aflições, dos seus tormentos, não venha pedir explicações para mim. Peça para a Escritura. Fale com o Senhor, Senhor, entrega-me a resposta que eu procuro. Abra a Escritura, a palavra vai falar com você. O Espírito Santo vai te instruir, porque ele disse que queria te instruir. Amém? Por favor, não traga para mim as tuas lamúrias. Por acaso você vai trazer alguma novidade para mim em termos de pecado? Ou são sempre os mesmos pecados? São sempre os mesmos pecados, irmãos. Transgressões fundamentais dos mandamentos de Deus. Fale com a Escritura. O Espírito Santo responderá para você, porque a palavra é viva e eficaz, capaz de curar todos os males da alma. Amém? Da alma. Volta um pouquinho à sua escritura. Vamos em Tessalonicenses, na segunda epístola, que é o assunto da noite. Um pouquinho para trás. Segunda epístola de Paulo à igreja de Tessalônica, no capítulo 3. A palavra de Deus é tão preciosa. A palavra de Deus é tão poderosa. A palavra de Deus é tão libertadora. A palavra de Deus é tão esclarecedora que o diabo detesta a palavra de Deus. Você quer mesmo limpar sua casa de todo o mal? Não precisa colocar a espada de São Jorge lá na porta da sua casa. Não precisa esparramar sal grosso na tua casa.
Porque os espíritos não saem por causa dessas coisas. Não adianta fazer simpatia, irmãos, levar para casa a rosa abençoada por algum pastor. Não leve, não faça isso. Os espíritos maus, eles não saem por estas causas. Os espíritos malignos têm horror à palavra de Deus. Então, quer afastar os demônios da sua casa, levante de manhã, lê um salmo em voz alta. Lê uma página da vida do Senhor, um capítulo, em voz alta, para os demônios ouvirem. Eles saem correndo. Eles têm horror à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a única coisa verdadeira que existe nesse mundo, irmãos. O resto tudo é transitório e passageiro. Ela tem poder. E nós que anunciamos a palavra de Deus, não só nós que pregamos, os que ensinam o evangelho, os que instruem na escritura sagrada, os que cuidam das crianças, que evangelizam, todos nós precisamos ter muito cuidado. Porque Satanás está de olho em nós. Nós que falamos na rádio, nós que levamos a mensagem através da imagem aí para as outras cidades, que anunciamos através da transmissão da internet, tantas coisas que fazemos pela palavra, precisamos ter cuidado. O diabo está de olho em nós. Por quê? Porque nós somos anunciadores da palavra do nosso Deus. A palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que esclarece, a palavra que dá sentido à nossa vida. Sem essa palavra, irmãos, a vida é nada. Nós podemos nos matar, nós podemos nos embebedar, nós podemos nos prostituir, nós podemos fazer qualquer loucura, como estão fazendo os homens, porque não temos luz. Mas com a palavra de Deus, todas as coisas se tornam claras. E a morte está morta com a palavra de Deus. A morte está morta. Ela não tem mais poder sobre nós. Amém? Nem o inferno. Mas o príncipe do mundo ainda não foi posto para fora. Ele continua governando e está fazendo uma grande confusão por toda parte. E nós, nessa confusão, somos anunciadores de boas novas. Cuidado. No capítulo 3 da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, ele nos esclarece aqui algumas coisas importantes e nos aconselha outras coisas. Para nós que somos anunciadores, presta bem atenção nisso. E de todo modo, você, meu irmão, você, minha irmã, que leva um CD, uma pregação, entrega para alguém, você que fala da igreja, da comunidade, você que anuncia e diz que na internet tem vídeos, tem pregação, você também é um anunciador. Tome cuidado. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, pede aos irmãos para rogar por ele. E quer dizer isso? Nas suas orações, não se esqueçam de mim, disse o apóstolo. Por quê? Para que a palavra do Senhor anunciada possa ter livre curso. Veja que o apóstolo tinha dificuldade para pregar a palavra de Deus. Por quê? Por causa da agressão de Satanás. Como é que nós não vamos ter dificuldades, irmãos? Nós que estamos numa condição bem diferente dessa condição do próprio apóstolo Paulo. Ele diz, olha, ore para que eu possa falar. Para que não seja impedida a anunciação de boas novas. Ore. Por que ore? Porque a oração é o mais poderoso recurso contra o diabo. Alguém está deprimido? Faça isso, irmão. Minha irmã, leve esse alguém para um quarto, um lugar reservado. Leia um trechinho da palavra de Deus. Põe a mão sobre a cabeça desse deprimido e clame ao Senhor para que o socorro seja enviado. Faça isso, faça uma experiência. A criança está doente em casa, mãe, põe a mão sobre a criança e ora. Clame ao Senhor.
Faça isso, você vai ter surpresa. Por quê? Porque a oração, ela é o mais poderoso recurso contra o diabo. E melhor ainda, se ela vier da boca de alguém que está no caminho. Não basta orar. O coração precisa estar decidido por Deus. Não se esqueça, olha, eu preciso abrir mão dos meus conceitos, das minhas concepções, daquilo que eu acho, que deixo de achar, e eu vou começar a pensar segundo o ponto de vista do meu Deus. Ore por mim, dizia o apóstolo Paulo, porque eu tenho dificuldade na hora de anunciar. A palavra muitas vezes é atrapalhada pelo diabo. Também no primeiro versículo ele diz que as rogativas fossem no sentido de que a palavra tivesse livre curso e ela fosse glorificada. O que quer dizer glorificar a palavra? Dar um valor de preciosidade à palavra de Deus. É algo muito especial. E por isso tem que estar na minha casa. Ela precisa estar na ordem do dia. Eu já vi crentes discutindo, batendo boca. Eu digo, olha, pare. Ah, eu tenho essa razão. Ah, eu tenho aquela razão. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. E o que diz o Evangelho? Acabou a discussão. Acabou o conflito. Porque o Evangelho diz muito bem como nós precisamos fazer, irmãos. Que nós precisamos cuidar uns dos outros. Que nós precisamos nos submeter uns aos outros. Que a mulher precisa ser submissa ao seu marido. Que o marido precisa amar a sua mulher e cuidar dela. Que os filhos não podem ser desobedientes aos pais. Que os filhos não podem desonrar os seus pais. A palavra de Deus é eficaz para resolver os conflitos da vida terrena, irmãos. Comuns e naturais. Existem mesmo os conflitos. Para isso, a palavra de Deus entra como mediadora dos conflitos e não tem muito a se discutir quando nós estamos tratando da palavra de Deus. Não há muito o que discutir. Ela precisa ser glorificada na nossa casa, na nossa vida, em todas as circunstâncias. Nós não podemos nos esquecer do nosso Deus. Se somos ovelhas da casa do Senhor. Se somos povo de Deus, nós temos um compromisso com Deus. Povo de Deus, eu tenho um compromisso com Deus, não é com a igreja. Não é com o pastor, não é com nada. É com a Escritura do meu Deus. Palavra anunciada desde a antiguidade para guiar a nossa vida, a vida de nós, que hoje estamos adquirindo liberdade. Sabe o que é liberdade? É saber andar com as próprias pernas. Recebermos o sacerdócio do Senhor, homens e mulheres. No versículo 2, pedindo ainda pelas rogativas lá da igreja de Tessalônica, o apóstolo pedindo para o pessoal da igreja, ore por mim, de maneira que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Não são todas as pessoas que são de bem. Do bem que eu estou falando não é o bem humano. Essa coisa aqui, todo mundo é igual, todo mundo tem direito, todo mundo isso, todo mundo aquilo, isso é conversa. Nós somos diferentes, sim. Nós abominamos o pecado, nós não concordamos com o pecado, mas acreditamos que os pecadores são livres para fazer o que quiser das suas vidas, porque são filhos de Deus e serão cobrados por Deus. Nós somos santos,
E quando eu digo santo, não estou dizendo que nós somos perfeitos. Isso é uma invenção do homem. A palavra santo quer dizer separado. Se nós estamos num processo de santificação, não é que nós vamos virar gente pura, não. Santificação quer dizer almas que lutam em busca da santidade. Somos um povo diferente mesmo, porque não concordamos com o pecado. Não condenamos o pecador, mas não concordamos com o pecado. E nós somos irmãos, homens e mulheres, que até bem pouco tempo vivíamos em pecado. E graças a Deus e a Jesus, hoje estamos numa luta de libertação e vamos ser livres em nome de Jesus. Amém. Então Paulo diz, olha, toma cuidado que aí fora tem gente que não tem fé. E a palavra de Deus, infelizmente ou felizmente para nós, infelizmente para os pecadores, ela separa. Não tem essa coisa de que todo mundo é legal, não. Não é todo mundo legal, não, meu irmão. Aqui tem o certo e o errado na palavra de Deus. Você pode vir aqui escutar a palavra de Deus. Você vai mudar a sua vida ou não vai, isso é problema teu com Deus. Problema meu com Deus. A palavra me admoesta. A palavra admoesta você. Nós temos que lutar para nos livrar da escravidão do pecado. A fé não é de todos, mas fiel o Senhor que confirmará a sua fidelidade e guardará vocês do maligno. Fiel é o Senhor. É o Senhor. E confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis aquilo que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. E põe paciência nisso. Amém? Paulo diz, olha, eu confio em vocês como crentes, que vocês até agora viveram com Deus e continuarão vivendo. Essa é a nossa confiança. Eu não acredito que nenhum de vocês vão se desviar. Eu não acredito que nenhum dos irmãos que estão recebendo a palavra e nos acompanhando vai se desviar. Eu creio que farão aquilo que a palavra de Deus está dizendo para fazer. Versículo 6. Ele instrui os crentes de Tessalônica, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda de maneira desordenada e não observa a tradição que foi recebida dos nossos antepassados. A palavra aqui, tradição, está um pouco fora, porque tradição é uma coisa muito humana. Na verdade, são os conhecimentos recebidos dos nossos pais, das gerações passadas. Veja aí se eu estou interpretando certo. Mando-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda de maneira desordenada e não se orienta segundo a palavra do nosso Deus. Eu não tenho que ter amizade com gente que vive uma vida torta. Não tem que ter amizade com gente que vive vida torta. Essa coisa, tem meus amigos, tá? Teus amigos têm vida torta? Tem. Então, vai saindo de perto. A palavra de Deus aparta a gente que tem vida desordenada. O que é vida desordenada? Pessoas que não têm rumo. Pessoas que vão num rumo, depois vão no outro, vão no outro, vão no outro. A vida dessas pessoas é uma grande confusão. Em torno delas há um espírito de confusão que pode contaminar a tua vida. Acha que não?
Existem coisas no invisível que você nem sabe que existe, meu irmão. Minha irmã, acorda. A palavra diz isso para você se apartar da pessoa que tem uma vida louca, porque a loucura desta vida pode vir parar na tua casa. Nós não temos nada contra o louco, não. Se ele quer viver do avesso, que viva. Problema dele. Mas nós não podemos ter laços com essas pessoas. No verso 7, o apóstolo Paulo, ele fala aqui que esteve entre os irmãos e que eles tinham a certeza que Paulo não vivia de forma desordenada e que isso servia de exemplo. Olha o que ele diz a seguir: nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Isso é importante. Cada indivíduo precisa trabalhar para ter sustento. No versículo 10, olha no 9, ele fala assim: não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Paulo diz que todos nós precisamos trabalhar para ganhar o nosso sustento. Isso é ponto capital, alto da doutrina do Senhor. Nós precisamos ganhar nosso sustento. Não importa em que trabalho que nós estamos engajados. Quer dizer, a nossa profissão não importa, mas nós precisamos trabalhar para ser exemplo aos irmãos. Mesmo na fé, Paulo dizia: não que seja ilícito o pastor ter um salário. Se é necessário, ele pode ter para ocupar-se somente com as coisas da divulgação da palavra de Deus. Ele diz: mas eu tenho uma glória que não pode me ser roubada, porque ele era fazedor de tendas. Ele trabalhava para sustentar-se. Ele diz aqui: eu não quero ser pesado a nenhum de vós. Amém? Isso é fundamental. Ele diz mais aqui no versículo 10. Se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Essa é uma lei interessante. Ah, você não quer trabalhar? Então não tem comida para você. Isso é bom a gente ensinar as crianças, não é? Desde pequeno. Associar o trabalho ao direito de se alimentar. Para não crescer aí uma princesa ou um príncipe que não faz nada na vida. Tá bem? A gente, com excesso de zelo, às vezes com os filhos, a gente comete esses equívocos. As crianças precisam, desde a infância, ter associado essa ideia de que nós precisamos trabalhar para comer. Paulo segue cuidando do mesmo tema. Ouvimos, versículo 11, que no meio de vocês andam de maneira desordenada algumas pessoas, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Quem não trabalha só faz coisa que não presta, não é? Não trabalha, então a cabeça fica ocupada com o diabo. A cabeça precisa estar ocupada com atividades, ocupações. A alma foi feita para trabalhar, não é isso? Jesus dizia de Deus que o Espírito do Pai trabalha a todo instante. Eu trabalho também. Nós fomos criados para ter atividade. Nós não fomos criados para ficar lá sentado olhando para o tempo passar. Se não trabalhamos, a nossa cabeça começa a ficar cheia de bobagem. Olha, quem trabalha raramente tem problemas psicológicos, angústias, aflições. Não tem nem tempo para ter angústia. Não é mesmo, irmãos? O trabalho é uma bênção de Deus. Você compra um carro novo,
Encosta na garagem, só daqui 20 anos abre a porta, vai andar. Não anda, está todo enferrujado. O carro não foi feito para ficar parado na garagem, não é? Ele foi feito para andar. As peças precisam se mover. Assim também é a nossa mente, o nosso ser espiritual. Ele precisa trabalhar. Daí Paulo valorizar muito isso. Então vamos expulsar aquele que não trabalha de casa? Não. O apóstolo diz: a esses tais, porém, mandamos e exortamos por Jesus Cristo, que eles possam trabalhar com sossego e comer o próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Às vezes a gente fica desanimado, né, de fazer o bem. Tantas são as dificuldades e os obstáculos para nós realizarmos uma coisa pequena para Deus. Mas o apóstolo Paulo disse: olha, ore por mim, porque a coisa não é fácil, não. Nós somos anunciadores de boas novas. O diabo não vai nos deixar em paz. Não vos canseis de maneira alguma de fazer o bem, mas se alguém não obedecer a esta palavra, esta instrução que eu vos envio através desta carta, observai essa pessoa, não vos misturei com ele para que ele se envergonhe. O que o apóstolo quis dizer aqui? Dá um gelo no preguiçoso. Não é mesmo? O apóstolo Paulo dá um gelo nele, né? Para ele se sentir envergonhado. Não é para expulsar ele da casa, não, viu, irmãos? Não o tenhais como inimigo, versículo 15, mas admoestai-o como irmão. Eu adoro essa palavra, admoestar. Ela significa instruir com brandura, com carinho. Admoestar é uma boa conversa com o irmão. Olha, você precisa trabalhar, meu filho, não pode ser assim, não. Não é? Senta aqui, vamos conversar um pouquinho. Seja teu filho, seja teu irmão da igreja. Tem pessoas que têm muita dificuldade na vida porque não trabalham. Não gostam de trabalhar, não foram instruídas para trabalhar. A gente precisa mostrar para ela a alegria do trabalho realizado, de como é bom a gente se ocupar com coisas que estão construindo a humanidade. Se trabalhamos sob as bênçãos do Senhor, tudo o que nós fazemos tem a marca do Senhor. Essa é a grande diferença. Não importa o que você está fazendo. Se tem a bênção do Senhor, permanecerá para sempre. O mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda a maneira. E o Senhor seja com todos vós. Amém. Que a igreja seja abençoada pelo Espírito do Senhor. Nesse dia o Espírito Santo possa operar milagres, curando as nossas enfermidades, tirando de dentro do nosso coração todas as aflições e soprando com poder sobre a nossa alma para afastar aquelas sombras que o maligno veio ali e colocou para ver as nossas angústias. Que o Senhor sopre com seu poder sobre os nossos corações, não só da igreja aqui reunida, mas aos irmãos que nas outras cidades recebem a palavra. Que todos nós sejamos renovados nesta noite e possamos nos sentir animados a enfrentar mais uma semana de luta e de vitória para todos nós. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor, confiarei.
comigo.